Está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta sexta-feira, dia 5 de maio de 2017. Bem-vindo à TV Poços. Para nós é sempre um renovado motivo de satisfação termos a sua audiência, suas perguntas e participações. Hoje nós vamos falar a respeito dessa reforma proposta aí que vai acontecer da Previdência. E para isso nós convidamos dois auditores da Receita Federal, auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. De lá para cá eu apresento Marcos Barbonalha da Silva. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Satisfação é toda nossa recebê-lo. Muito obrigado. E depois o Pércio, que já é figura conhecida aqui, já veio outras vezes no Jornal do Sul de Minas. Pércio Romeu Macedo Ferreira. Tudo bem, Pércio? Tudo bem, Marcos Zambrano, Fábio Zambrano. É um prazer estar aqui e participar deste debate. Satisfação é toda nossa recebê-los. Também cumprimento aqui Jonathan Rosa, nosso colaborador do dia. Tudo bem, Jonathan? Tudo bem, Zambrano? Bom dia. Grato. Faz tempo que a gente não se encontra, né? Verdade. Mas é sempre um prazer muito grande estar aqui no Jornal do Sul de Minas. Obrigado mais uma vez pelo convite. Ainda mais para se tratar de um tema tão importante. Pretende aposentar, Zambrano? Se eu estiver vivo, né? Essa que é a pergunta. Eu espero que sim, né? Vamos ver se a gente consegue. Bom, primeira pergunta, eu acho que já é uma... para passar uma geral nessa situação. A Receita Federal arrecada os tributos de todos os brasileiros, todos os contribuintes. Esses tributos, em relação à dívida do Brasil, são superavitários? Ou em relação ao que se paga, por exemplo, de aposentados? Aposentados e pensionistas? Nesse contexto, nós temos que perceber que a Receita Federal tem os tributos da competência federal e também os tributos previdenciários. A soma total perfaz um montante necessário, sim. Só que a nossa tributação é extremamente regressiva. Ela se dá muito no consumo e desonera o lucro. O rico não paga imposto nesse país. Quem paga imposto nesse país é o povo e o assalariado. E as empresas têm todas as deduções que são emitidas, já a pessoa física não tem dedução quase que nenhuma, com exceção de saúde e educação que é limitada. Mas, você tem uma ideia, a distribuição do lucro da empresa ao sócio é isenta, a remessa do lucro para o exterior é isenta. Até hoje, tem um sétimo imposto que está na Constituição, que já tem 28 anos, esse imposto chama Imposto sobre Grandes Fortunas. Até hoje ele não foi regulamentado. Não funciona? Não foi regulamentado. Não tem uma lei que estabelece ali uma alíquota progressiva e a forma de tributar no modelo francês, americano, alemão. Quer dizer, é um imposto que daria mais ou menos 60 bilhões anos e diz sobre quem tem fortuna. Que é o certo, né? É o que seria certo, é justo. Nós temos um modelo de sociedade solidária. Então, nós temos que pensar dessa forma. Nós pagamos aqui quem ganha a partir de 64 mil por ano, é isso? Não, 28 mil. 28 mil. Quem ganha a partir de 28 mil, 29 mil, arredondando ali, paga a mesma alíquota de quem ganha bilhões por ano. Então, é um absurdo, porque em 1996... a faixa de isenção do imposto de renda era 9,6 salários mínimos. Hoje, a faixa de isenção do imposto de renda está 2,5 salários mínimos. É coisa de 2 e pouco. Quem que consegue pagar imposto? Uma pessoa que tem 3 mil reais de salário, pagar imposto de renda? Não dá para manutenção. Aquela fórmula do Decreto-Lei 39 de 1960, que diz que o salário mínimo tem que cobrir aquelas funções de vestuário, transporte, alimentação, habitação, inclusive lazer. Hoje o salário mínimo não dá nem para um único item desse. A pessoa não consegue mal se alimentar, né? Mal se alimentar. Um absurdo total. Marcos, quer falar? Não, é só a questão como que o governo administra os recursos, né? Além de pagarmos muitos impostos, né, principalmente a classe média, é muito onerada, os recursos são muito mal aplicados. Você vê que nós não temos um sistema de saúde adequado, nós não possuímos, não temos disponível uma educação adequada para os nossos filhos. Então, acaba que nós temos uma sobrecarga. Além de termos que pagar os nossos impostos, nós temos que também bancar
uma escola particular, se quisermos ter uma educação com maior qualidade, temos que bancar um plano de saúde, se quisermos ter um atendimento mais adequado. Quer dizer, isso deveria ser uma obrigação do Estado. Como se diz na Constituição, a saúde é direito de todos e é dever do Estado. Só que o Estado não tem cumprido com a sua parte. Ele arrecada os recursos, tira o dinheiro da sociedade, mas não dá a contrapartida. E isso, muitas vezes, em razão de corrupções, desvios e outras coisas mais. A gente vê países do primeiro mundo, né, que tem uma carga tributária altíssima, mas tem a compensação, tem escola, né, tem estrada para rodar, tem médico para atender, tem tudo do governo, tudo público, né? O problema do país, Zambrano, na minha opinião, é estar em cima do muro, né? Ora a saúde é dever público, ora a saúde é privada, a arrecadação ela existe, porém não é bem administrada, bem aplicada ali. Profissionais da área da saúde não querem trabalhar, não têm interesse em trabalhar no Sistema Único de Saúde pela falta de equipamentos e a falta de condições de trabalho e salário também. Agora, além disso tudo, o problema é estar em cima do muro. Nós temos países aí onde a carga tributária ela é baixa e você quer saúde, você paga, você quer educação, você paga. Então, o Brasil ele fica em cima do muro. E aí quem quer um pouquinho mais de qualidade acaba pagando duas vezes. Você paga os trabalhos públicos, né? Você paga a escola pública, você paga a educação e a saúde. E se você vai colocar o seu filho numa escola particular, você acaba pagando mais uma vez. Exatamente. É uma situação extremamente complicada. E a escola particular, por sua vez, também pagando impostos novamente. Claro. Agora, com relação... Tudo que compra um saco de feijão tem a carga tributária. Exatamente. Agora, a minha mãe era professora do sistema da rede estadual e ela costumava dizer, muitas pessoas, muitos pais que às vezes colocavam seus filhos, achavam que não estavam pagando nada na escola. Na realidade, você está pagando uma das escolas mais caras desse país, que é a escola pública, Com certeza. pela quantidade de impostos que acaba sendo pago. Agora, qual a ligação disso com o sistema previdenciário? Porque o Brasil ele quer compensar uma dívida tirando o dinheiro da Previdência? Eu gostaria de falar a respeito. O grande problema nosso, ele está... Eu acho que a corrupção é o gargalo principal, não é? A forma de aplicação. Podemos ver ainda que a questão do atendimento na segurança é precaríssimo. Nós não temos nenhum atendimento, nós temos uma sensação de segurança total. Nas grandes cidades, principalmente, o cidadão está totalmente desprotegido. Tem esse documento aqui que trata do orçamento da União. Então, o orçamento da União, só de juros e amortização da dívida, são 43,94% que vão para o pagamento desse serviço aqui de juros e amortização da dívida. Você veja que está chegando à beira de 50%. Isso é um percentual muito grande. E muito se discute sobre a legitimidade destes valores que estão aqui consignados nessa rubrica juros e amortização. E o governo não aceita, em nenhum momento, fazer uma auditoria destes números, verificar realmente o que é devido aqui dentro. Nós temos dívidas aqui, inclusive, prescritas, que estão sendo cobradas. Tem muitas contas que, de fato, não são dívidas do governo, mas estão aqui dentro. Acontece que o governo simplesmente prefere ir para o lado de sacrificar a sociedade. Ele não quer fazer uma auditoria, que já foi pleiteado junto aos parlamentares, mas o governo sempre bloqueia esta possibilidade. E esta auditoria daria mais transparência. É a mesma coisa de um pai de família, quando chama seus filhos, fala, olha, a situação está difícil, nós precisamos de fazer alguma coisa, nós temos que fazer um ajuste nas nossas contas, que o dinheiro não está dando para a gente sustentar. Quando o pai, que tem credibilidade, chega e fala isso, a família entende e busca uma solução para dar sequência. Só que o grande problema do nosso governo é que não tem credibilidade. Nós não acreditamos, você pode ver como está hoje a questão dos parlamentares. Existe um problema muito sério com relação à Lava Jato, né? E isso deixa com que o cidadão fale assim, será que este Congresso que está aí, com tantas pessoas envolvidas em corrupção, tem legitimidade de tirar o meu direito? Como é que eu posso admitir que essas pessoas possam fazer uma reforma? Eles não têm credibilidade.
Eu acho que esse tipo de reforma, que vai fundo, tem que ser feita por quem tem credibilidade, por quem a sociedade reconhece. Essas pessoas que estão lá não têm credibilidade. E de outro sentido também, nós temos que ver, antigamente havia vários institutos, IAPB, que era Instituto de Previdência dos Bancários, IAPC, que era Instituto de Previdência do Comércio, IAPI, que era Instituto de Previdência da Indústria. E, então, esses institutos foram todos tomados pelo governo e criaram o INAMPS. E é uma montanha de dinheiro, porque você contribui 30 anos, e aquele dinheiro ali, ele vai render um juro, vai render uma aplicação que vai ajudar o pagamento da aposentadoria daquela pessoa. Só que o governo, naquela época, ele tinha todo mundo pagando e ninguém aposentado. Então, aquele dinheiro estava ali, punjante. Construíram Brasília, construíram a Ponte Rio-Niterói, construíram Itaipu, construíram a Transamazônica, a rodovia Belém-Brasília. Esse dinheiro não voltou, Zambrano, isso foi um golpe. O governo tem que ser sério. O governo fala que a Previdência é deficitária, mas ele esquece que ele tem que pagar a Previdência e o juro desse dinheiro ele dá e sobra para pagar os benefícios até as próximas 3 gerações. Existe o tal do cálculo atuarial, né? Autuarial, né? Atuarial. Isso. Ele é um cálculo que ele serve exatamente para fazer uma projeção de quantos anos a pessoa vai trabalhar, quanto a pessoa vai recolher, quanto a pessoa vai receber na aposentadoria. Esse cálculo é feito para todos os brasileiros. Exatamente. Né? E isso daí é matemático, então não tem como dar prejuízo hoje em dia. Eu acredito, né? E além de tudo, o que a gente fala, por exemplo, tem muitos sistemas que o governo se utiliza que são até válidos. Por exemplo, o Simples Nacional é um sistema que vai beneficiar o fomento do comércio, da indústria, criar condições dos pequenos empresários de realmente desenvolver suas atividades. Só que, ao criar o Simples Nacional, o governo autoriza que as empresas paguem uma contribuição bem menor para a Previdência Social. Isto, do ponto de vista econômico, é até interessante. Só que é necessário que o governo dê a devida transparência aos números, que mostre, olha, essa política é uma política econômica, mas aquele valor relativo ao Simples Nacional tem que estar refletido na conta da Previdência, porque acaba se dando a ideia de um falso déficit, de uma conta diferenciada, uma conta menor. Porque ele faz alguns benefícios fiscais e retira, então, esses valores. Temos também as renúncias fiscais, como a outra renúncia, que é a questão das filantropias. Tem muitas organizações que recebem o benefício da filantropia, deixam de pagar a contribuição previdenciária e isso reflete. E na hora que esses empregados dessas organizações requerem aposentadoria, a Previdência Social tem que pagar. Então, a organização não paga por esses empregados, mas a Previdência paga os benefícios. E isso não é refletido nas contas da Previdência Social. Então, é preciso transparência. Se o governo usou o dinheiro, por exemplo, para fazer a Ponte Rio-Niterói, para construir Brasília, por muitas outras coisas, é uma política de governo? Não tem problema. O grande problema é não dar transparência às contas. É criar, na verdade, um falso déficit, demonstrar um falso déficit para justificar a retirada dos direitos. Esse que é o nosso problema. Só um detalhe muito importante, durante a campanha que elegeu a ex-presidente Dilma Rousseff, ela falou disso o tempo inteiro. Ela queria fazer a reforma trabalhista e queria fazer essa reforma na Previdência. Tem os programas aí gravados para as pessoas entenderem. Então, esse negócio de especificamente, não é do Temer, é um projeto do partido já de resolver isso, de fazer esse grupo tipo político, de coisa, né? E tudo para compensar o ralo gigantesco da corrupção. Né? Exatamente. Mas, lembrando, o que importa considerar é que o foco do governo não é fazer uma tributação justa. Você tem uma ideia, o bairro de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro, paga mais de IPTU do que o Brasil inteiro paga de ITR. Então, o imposto sobre a propriedade territorial rural, ele dá menos tributo do que o IPTU, Imposto de Propriedade Territorial Urbana, do bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. Alguma coisa está errada. Ou os cariocas estão pagando muito imposto IPTU, ou o Brasil inteiro não está pagando nada de ITR. Igreja não paga IPTU. Não paga IPTU.
né? Igreja não paga. É imune, né? São as imunidades Não, tributárias. não paga a Receita Federal. Não. Né? Não paga, né? Aí você tem igreja assim, assada, tem umas que você vê aí, notadamente, focada demais na arrecadação e na pujança dos seus tem duas, líderes né? religiosos, e outras que trabalham com a questão religiosa de modo apropriado e com filantropia. Quer dizer, nós temos o povo que tem que separar o joio do trigo, né? Nesse sentido. Mas o problema da nossa tributação, ela se dá no consumo. Então, aquele cidadão que ganha 2 salários mínimos e que não paga imposto de renda retido na fonte, ele até acha assim, que ele está excluído do bolo, que ele não paga nada. E paga. Ele paga o imposto mais cruel que existe, que é o consumo. Ele ganha ali, o imposto que ele paga na pasta de dente, no sabão, no arroz, no feijão, no óleo, é para ele muito mais pesado que um rico pagando o imposto sobre aquele mesmo produto. Porque percentualmente, num salário pequeno é perceptível. E num salário grande, num salário de vulto, é imperceptível. A proporção, né? A proporção do dinheiro. O dinheiro ele é relativo, né? O que é Exatamente. muito para um é pouco para outro. Exatamente. Mas eu ainda acho que, lógico, nós temos várias fontes ainda aí de arrecadação, empresas, igrejas, instituições que podem ser criados novos impostos. Só que, na minha opinião, nós vivemos num país que quem governa não tem moral, não tem a capacidade, né, de falar, olha, nós fizemos a nossa parte, nós economizamos, nós gerimos bem o dinheiro público e não está dando, né? Se fosse dessa forma, nós temos escolas de qualidade, nós temos saúde de qualidade, mas o dinheiro não tem condição, então nós precisamos mudar algum sistema. Aí tudo bem. Mas nós não estamos falando disso, estamos falando de uma farra que corre na veia pública do nosso país e infelizmente está repercutindo na aposentadoria de todos nós. E há muito tempo, agora virou a farra, né? Mais recentemente, aí de especificamente 13 anos para cá, 14 anos. Né? Bom, nós vamos a um breve intervalo. Se você quiser participar, fazer uma pergunta aqui para os auditores fiscais da Receita Federal, aproveitar essa oportunidade, nosso telefone é o 3721-6955. Para participar via rede social, já está feita a publicação no facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Essa tela cinza seria a imagem de Poços de Caldas se não tivesse o nevoeiro, né? Então vamos para o intervalo, é rapidinho, voltaremos em instantes. Meu dente era torto, podia comer nada, doía. Era complicado, né? Eu saía pra uma festa, ficar vergonha, de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes estavam todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Quer viajar com muito mais conforto nas suas férias? A CVC está com grupos exclusivos, com saídas de Poços de Caldas. São cruzeiros com sistema tudo incluído. Destinos pelo Brasil, América do Sul, Estados Unidos e Caribe. Tudo em até 12 vezes sem juros. Viajar para dentro e fora do Brasil, saindo de Poços de Caldas, é só com a CVC. CVC, sempre com você. Móveis usados Champanhar. Mesas, cadeiras, armários de cozinha, geladeiras, fogões, camas, estofados, videogames, televisões e computadores. Tudo para a sua casa ou escritório. Compra, venda e troca. Ainda entregamos em domicílio. Venha fazer seu orçamento. Móveis usados Champanhar. Avenida Champanhar, 1468. 3712-6693.
De volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando Marco Barbonalha e também o Pércio Ferreira. Eles são auditores da Receita Federal e estamos aqui falando a respeito dessa reforma proposta aí, a reforma previdenciária. Bom, começamos falando a respeito da arrecadação da Receita Federal, né? E é muito dinheiro. Banca tudo isso aí, praticamente, adicionado de outros, né? E tudo isso aí que eu falei serve também, politicamente, para salvar instituições privadas em horas de desespero, como aconteceu com o Banco Itaú. Né? Sim. Como é que é isso aí? Como é que o dinheiro público se presta a ser escoado para um negócio privado? Como é que ele volta? A questão do Banco Itaú foi que ele foi tributado um ágio quando ele comprou um outro banco. E esse ágio ele foi lançado pelos auditores. O Itaú comprou BDMG, uma questão assim. Então houve um ágio. O Benji, né? Benji. E esse ágio ele deu suporte a uma tributação. Ele foi uma base de cálculo de um lançamento tributário com juros, correção monetária e tal, com o Selic, ele deu 25 bilhões de reais. Então é um lançamento tributário, não foi que foi dado dinheiro ao banco. E lá na Câmara de Recursos Administrativos, Câmara Administrativa de Recursos Fiscais, no CARF, em Brasília, que é um segundo grau de recurso administrativo dentro do âmbito administrativo da Receita Federal, aí já no Ministério da Fazenda, que é um órgão do Ministério da Fazenda, lá, os conselheiros lá, não por maioria, mas eles entenderam que aquela situação não ensejaria a tributação. Quer dizer, não foi um dinheiro dado para o banco, foi um dinheiro que se cobrou, um lançamento tributário que não perdurou até o fim. Ele não foi mantido o lançamento. Quer dizer, na verdade, vamos dizer assim, o banco teve um lucro que não foi tributado. Mas não é que o governo deu dinheiro aí. Entendi. Mas falta de tributação é ilegal, né? É ilegal, mas os colegas entenderam que naquela hipótese ali, naquele fato gerador, havia necessidade da imposição tributária, fizeram o lançamento com todo resguardo e com base na legislação de regência. Só que os conselheiros na Câmara, no CARF, entenderam que naquela hipótese não haveria de ser tributada. Conselheiros têm conta no Itaú, né? Itaú, aí não, fica falando brincadeira. Mas assim, eu acho assim... melhor não mexer. Tem a Operação Zelotes, que andou apurando ali, depurando o joio do trigo ali, mas isso ainda não está devidamente concluído, mas ainda tem ainda essa brincadeira... rescaldo. Houve corrupção lá, em alguns casos, não vamos falar em percentuais, mas ali é um conselho paritário. Primeiro que você tem ali advogados que são da iniciativa privada e que trabalham ali sem ganhar nada. Quer dizer, qual é o endereço deles? Né? E você tem também pro lado pelo Serviço Público, pelo Ministério da Fazenda, auditores fiscais ali com reconhecido e notadamente conhecimento técnico e jurídico para ali atuarem no interesse pátrio. Acontece que é paritário, então só daí isso já dá meio a meio. Porque sempre a iniciativa privada vai tender a isentar a comunidade que ela representa. E o colega da Receita, ele sempre trabalha com base na lei, com base na legislação e focado na aplicação da legislação à matéria fática, entendeu? Eu acho engraçado, a brincadeira ela foi mais para mostrar a falta de credibilidade que existe no nosso governo. Lógico, nós temos funcionários aí que são honestos, que trabalham corretamente e a corrupção muitas vezes não permeia, né? Recentemente a gente brincou, eu fiz uma brincadeira na rede social que quem tem valor não tem preço, né? Então se as pessoas têm valores, elas não são vendidas, né? Não são pagas ali, independente do valor. Agora essa falta de credibilidade, essa falta de valor que nesses órgãos públicos que deixa o país sangrar e esse dinheiro não chega no destino correto. Essas instituições privadas, recentemente também, tiveram auxílios do governo e de outras instituições quando a crise agravou. Tiveram outras instituições que foram
tiveram a colaboração Salvas, do né? governo, salvas pelo governo, e muitas outras que não foram salvas, que não foram beneficiadas, foram incorporadas em outras instituições privadas. Agora, tem uma coisa aqui também que são a dívida dos estados. Isso é puxado também, né? Muito. E como é que o governo resolve isso dentro desse compartilhamento de recursos arrecadados? Então, o que ocorre nesse aspecto aí, Zambrano, é que os estados, eles superendividaram e também fizeram renúncias fiscais poupudas. O estado do Rio de Janeiro... Para receber indústria, essas coisas? E também aqueles empresários ali que são chegados ao governo, aquela corrupção que você tem lá, o empresário Eike Batista na cadeia e saiu agora, o governador lá, o Cabral, Sérgio Cabral na cadeia, houve renúncias fiscais endereçadas. Quer dizer, é igual no governo federal também, houve uma renúncia fiscal previdenciária em cima da construção civil e outros setores da sociedade. Essas renúncias fiscais, se elas não fizeram com estudo técnico, fizeram só no contexto político, elas vão dar problema, porque alijou-se a técnica para dar ênfase ao político. Agora, os estados também não estão tributando adequadamente. Você vê, o IPVA é o Imposto de Propriedade de Veículo Automotor, e ele é da competência estadual. O IPVA incide sobre carro. Agora, nós temos veículo automotor aéreo, que é aeronave, helicóptero, não incide IPVA. Quem tem aeronave e helicóptero é rico, então rico não paga imposto, não incide IPVA. Você tem aí veículo automotor marítimo, lancha, navio, até jet ski. Qual é o jet ski mais barato que tem? É R$100 mil. E não incide IPVA. Por quê? Quem tem esses itens de consumo são pessoas que têm poder econômico, são ricos. E o rico nesse país não paga imposto. Quer dizer, o Estado também tem o ITCMD, que é o Imposto sobre Heranças e a venda, doações. E o imposto está estagnado, ele pode ter uma alíquota variável até 1%, e o Estado ele não aplica essa alíquota adequadamente. Além de abrir mão da fiscalização correta, você vê que o Estado de Minas acabou com todos os postos de fiscalização móveis, fixos. Aqui em Poços de Caldas tinha um fixo ali, já não tem mais. Quer dizer, a fiscalização tem que existir. Quando não há fiscalização, a percepção do medo deixa de existir e o mau empresário, o empresário negativo, ele faz de tudo para correr da tributação. Isso acaba fazendo falta. Por exemplo, quem tem um iate, não se paga imposto algum sobre o iate? Não. Nada? Nada. Não para a Receita, né? Ele paga... Nem para o Estado. Nem para o Estado? Nem para o Estado. Para a Marina? Não, aí é taxa. Não, eu acho que é uma taxa de uma vez só, né? Não, e um iatezinho de R$1 milhão não paga nada. Agora, o meu carro ali de 30 mil, todo ano eu estou pagando R$1.000 de IPVA. Faz a proporção aí. É uma situação complicada. Vamos comprar um iate, né, Zambrano? A gente mora nele e está feito. Exatamente. Né? Escuta, eu quero fazer uma pergunta para o Marcos, que é o seguinte: essa reforma previdenciária, do jeito que estão propondo, ela passa o custo do pagamento dos funcionários, dos servidores estaduais e municipais para o Estado e para o município, é isso? Não, com os estados quebrados desse jeito, como é que eles vão aguentar? Na verdade, a reforma previdenciária, houve uma modificação, o governo abriu mão de trabalhar a reforma previdenciária relativamente aos servidores dos estados e dos municípios. A reforma previdenciária ela está basicamente no servidor público da União Federal e nos trabalhadores da iniciativa privada. O governo não teve força, né, ele se sentiu um pouco sem o quórum necessário para poder bancar a reforma com todos, porque a pressão era muito maior. Então, houve uma decisão política de abrir mão, e essa, logicamente, não quer dizer que o servidor municipal e estadual está livre da reforma. Ele vai entrar, com certeza, num passo seguinte. O que o governo quis foi dividir a reforma, fatiar a reforma, para que ela fosse possível ser aprovada. Mas é muito importante que as pessoas saibam que o governo não está com essa bola toda. Então, a mobilização social com relação à reforma, ela é fundamental. Para se ter uma ideia, o governo não conseguiu na reforma trabalhista, que era uma reforma até relativamente bem mais simples do que a reforma previdenciária, ele não conseguiu o quórum constitucional, que é 308 votos para aprovar
a reforma, porque ele não precisava mesmo desse quórum constitucional. Mas esse quórum constitucional de 308 votos será necessário para a aprovação da reforma previdenciária, que é uma reforma muito mais complicada. Então, você pode ver que depois da reforma trabalhista, o governo fez uma escolha de colocar a reforma trabalhista na frente, aprovar primeiro, discutir primeiro a reforma trabalhista, exatamente para ele sentir como é que ele estava, quantos votos que ele podia contar na Câmara. E ele percebeu que não tem a votação necessária. E aí ele começou a retalhar. Então eu penso que o governo já está dando sinal de fraqueza, quando ele começa a retalhar os parlamentares que não estão com ele. Então ele está demonstrando que está precisando de pressionar e a sociedade tem que, então, ficar de olho e se mobilizar. Porque, ao meu ver, essa reforma do jeito que está, ela é extremamente cruel. Ela danosa, muito danosa à sociedade. A maioria das pessoas simplesmente não vai mais poder aposentar. Por quê? Um volume, mais de 70% das pessoas no Brasil, se aposenta por idade. E a regra da aposentadoria por idade é, atualmente, 15 anos de contribuição e 60 anos de idade para mulher e 65 anos de idade para homem. Então, o que o governo está fazendo? Ele está agora exigindo 25 anos de contribuição. Então, esses 25 anos de contribuição praticamente inviabilizam e mantém 65 anos de idade para homem, 62 anos de idade para mulher. Aumenta um pouquinho a idade exigida para mulher. Então, essa reforma, do jeito que está, ela praticamente vai fazer com que as pessoas não aposentem. Isso, na verdade, é um golpe em cima da sociedade, porque vai tirar da sociedade, as pessoas vão contribuir, porque de uma forma ou de outra estão contribuindo, mas elas não vão, e na grande maioria, atingir. Isso é estatisticamente que eu estou falando, não é uma questão mera, tirando de qualquer lugar. Nós estamos falando do que acontece hoje. Quer dizer, a maioria das pessoas, quando chega aos 60 anos de idade, 65 anos de idade, homem e mulher, eles não têm os 15 anos de contribuição. Então, muitas vezes, eles têm que esperar mais um pouco para conseguir. Por que não tem 15 anos de contribuição? Porque o mercado de trabalho é perverso. Muitas vezes a pessoa não consegue emprego, fica parado um tempo, fica fazendo bico, não tem a carteira assinada, não contribui, não tem condição, às vezes, de contribuir pelo mínimo. E aí, o que acontece? Quando ele chega nessa idade, ele não consegue aposentar nas condições de hoje. Agora, se passar para 25 anos de contribuição à exigência, nós teremos uma multidão aí simplesmente jogada para a assistência social. E aí as pessoas vão ter que... Ele, inclusive, outra perversidade, jogou assistência social de 65 para 68 anos. Outra regra que está lá na reforma da Previdência. Então, tudo isso nos mostra que é preciso as pessoas acordarem. O que a gente percebe é que a maioria não está achando que não é comigo, que a coisa vai se resolver, mas se as pessoas não estiverem atentas, conhecendo e sabendo o que está acontecendo, as coisas não acontecem e o governo faz o que ele quer. E pode surpreender mais na frente, né? Com certeza. Tá bom, então vamos fazer um breve intervalo de novo, é rapidinho, voltaremos em instantes com o Jornal do Sul de Minas aqui na TV Poços. Cucina Francesco. Sabe como controlar suas vendas e alavancar seu faturamento? Conheça as soluções Food Service da Cosmo TI. PDV de vendas altamente intuitivo. Ferramentas cloud para acesso a informações de vendas na nuvem. Nota fiscal eletrônica gratuita. Uma retaguarda completa com controle de estoque, contas a pagar, receber e muito mais. Agende já a sua visita com um consultor pelo telefone 35 3713 9565. Por que eu adoro café? Porque é bom acordar bem cedinho com esse cheirinho bom. Família reunida na mesa é muito bom. Começar o dia com café Evoluto. É tudo de bom. Com bolo, pão de queijo, com torrada é sempre bom. A pausa no trabalho fica muito mais que bom. Saber que todo dia tem café Evoluto. É tudo de bom, tudo de bom. Café Evoluto é tudo de bom. Venha conhecer a loja Tem Total Modas, a loja mais completa da cidade. Na Tem Total Modas temos o mais completo setor de calçados. Na Tem Total Modas você encontra também o maior setor de confecções para toda a sua família.
Na Tem Total Modas você encontra também tudo para a sua casa. E olha só, aqui na loja Tem Total Modas uma super promoção para você. Mantas em microfibra por apenas R$ 34,90. Botas feminina a partir de R$ 34,90. E mais, moletom e jaqueta feminina por apenas R$ 59,90. Loja Tem Total Modas com 2 entradas. Uma na rua Assis Figueiredo, número 875, e a outra na rua Francisco Salles, número 214. Antiga Sapataria Fernandes. Curta a nossa fanpage. De volta com o Jornal do Sul de Minas, estávamos falando no intervalo aqui a respeito do cálculo atuarial, né? Sim. Nos fale disso, um pouco desse movimento que faz, porque a cada momento que aparece uma possibilidade de aumentar a expectativa de vida do brasileiro, há também uma incidência sobre esse cálculo. Na verdade, a Previdência Social, é lógico que ela tem que levar em consideração os cálculos atuariais, né? Que levem em consideração a expectativa de vida, que afinal de contas, a Previdência Social ela vai bancar a aposentadoria de uma pessoa por um determinado tempo. Então tem uma entrada de recursos e depois tem o gasto desse recurso. Exatamente. E, logicamente, esse gasto de recursos vai depender do tempo que a pessoa vai viver. Hoje já mudou bastante o sistema de aposentadoria. Quer dizer, a aposentadoria ela não é mais, no caso das pensões, né, porque se preocupa também, além do cálculo atuarial, se preocupa com a aposentadoria, se preocupa também com as pensões. Então, no caso, as pensões hoje não são integrais em todas as circunstâncias. Hoje já tem uma regra que define que a pessoa, para ter a pensão vitalícia, somente se o cônjuge tiver de 44 anos acima. Se ele não tiver 44 anos, quer dizer, se acontecer uma situação de um falecimento e o cônjuge ainda não completou os 44 anos, a pensão vai ser provisória, ela vai ser por um tempo apenas, né? Então, isso aí, e outra coisa que se considerou é o tempo de casamento também, que tem que ter, o tempo de união tem que ser no mínimo de 2 anos, para que o cônjuge tenha direito a essa pensão. Então, são essas duas condições. E esse aspecto atuarial, então, está sendo levado em consideração. Mas existe um artigo na Constituição que está sendo colocado, que inclui um gatilho automático do aumento da idade mínima de contribuição. Então, hoje nós temos essa idade de 65, 62 anos estabelecido para o regime como um todo, mas esse 65, essa idade ela pode ser acrescida de acordo com a expectativa de vida. Então, para cada ano que se aumentar na expectativa de vida medida pelo IBGE, aumenta-se 1 ano também nessa idade mínima. Então, as pessoas, quando você fala, vai se exigir 25 anos mais uma idade, essa idade pode não ser essa que está definida, daqui 10 anos, daqui 5 anos, pode ser outra, e a pessoa, na verdade, é como se fosse o cachorro correndo atrás do rabo, o gato correndo, ele nunca vai chegar lá, entendeu? Além dele não conseguir um mínimo, essa idade mínima vai sendo modificada. Então, são todas essas questões que nos causam, sim, bastante preocupação. Outra preocupação também... É um tubarão, é um sistema predatório. É um sistema predatório, onde não se pensa nas pessoas, está se pensando no capital. Atenção à proteção ao capital, não atenção às pessoas, que deveria ser o foco de todo o processo previdenciário. Quer dizer, atenção às pessoas. Observe a questão das pensões. A pensão hoje, ela vai ser reduzida drasticamente. Então, a pensão vai ser 50%, se aprovada essa reforma do jeito que ela está posta, é 50%, que é a cota familiar, mais 10% por dependente. Aí você considera o cônjuge como sendo um dependente também. Então, se a pessoa falecer e não deixar filhos menores, vai ser do valor da pensão estabelecido, o cônjuge vai receber apenas 60% desse valor, que é 50% mais 10%. E tem uma outra questão que existe também. Você tem o redutor do redutor, porque no caso do serviço público, é possível, como o servidor público paga sobre a totalidade da sua remuneração, ele paga 11% sobre tudo. Então, teoricamente, ele teria direito a receber também sobre tudo. Aí, como é que funciona o cálculo da pensão? Primeiro se pega o teto da Previdência Social, que hoje está em volta de R$5.000, e mais 70% do que extrapolar o teto. Então, você primeiro faz isso. Isso aí vai constituir a base de cálculo da pensão. Depois que se definir este valor, aí sim vai se aplicar o percentual de 60%.
Então você tem, na verdade, uma pensionista que teria 100% ali, ela vai acabar saindo com, dependendo do salário, 45%, 50% apenas. Então isso aí é uma queda drástica no padrão de vida da pessoa. E isso aí tem que ser pensado. E outra questão também é a questão da acumulação. Vamos supor, tem um cidadão que contribui, paga por sua aposentadoria, aí ele tem direito àquela aposentadoria. E a esposa dele também contribui, paga por sua aposentadoria. No caso de falecimento, o governo disse que não pode mais acumular aposentadoria com pensão. Então você vai ter que escolher um dos dois. Além de, dependendo do caso, da diferença de salário, a pessoa vai ter que ficar, mesmo com o salário reduzido, vai ficar com um. Além dele perder na redução do valor da pensão, Gente, que absurdo, ele perde duplamente, porque ele perde na redução drástica da pensão e ainda perde a possibilidade de acumular outra. Então, o seu salário. Então, ele tem que escolher. A única alternativa que se deu é no caso de um salário mínimo. Quer dizer, até 2 salários mínimos poderá se acumular. Olha só como é que a Constituição ficou esquisita, a norma ficou estranha. Que você pode acumular 2. Então, vamos supor, se um ganha 1,2 salários mínimos e o outro ganha 1, aí vai ter que ficar só com 1,2. Agora, se os dois ganham 1, pode acumular e ficar com 2. É uma coisa bastante estranha, né? A regra é bastante estranha. E outra questão também que deve ser levada em consideração é a questão da aposentadoria por invalidez. Está nos preocupando muito, nós temos debatido isso muito nas redes sociais, discutindo sobre isso, é como que vai ficar a aposentadoria por invalidez. Hoje, a aposentadoria por invalidez, ela é integral, 100%, se a pessoa vier a falecer em razão de acidente do trabalho ou doença profissional, e também no caso das doenças graves, tipo câncer, AIDS e outras doenças graves. Então, agora não vai ser assim mais. O relator tirou essa possibilidade. Então, vai ficar somente, será 100% só se for doença profissional. Um direito que foi conquistado, a duras penas, foi conquistado. Nós conseguimos aprovar a emenda 70 recentemente, onde que se reconheceu as doenças incuráveis, graves, reconheceu o direito. O governo agora, através desse relatório aí malvado, né, perverso, ele está retirando esse direito. E disse que, no seu relatório, ele disse que realmente o governo não tem que bancar isso. Se não for doença profissional, não há que se falar mais. É uma situação extremamente complicada, porque desampara a população justamente no momento em que a população já não tem força para lutar. Então, por exemplo, imagina um aposentado tá todo mundo descrente, né? Ou uma aposentada que tem aí o seu marido ou a sua esposa, onde os dois trabalhavam. Você fala de idade mesmo. Onde os dois trabalhavam e aposentaram. E tem essa renda para manter o patrimônio que eles conquistaram ao longo de uma vida toda de trabalho. De repente, um deles vem a falecer e essa pensão não é acumulada. O que pode acontecer? O endividamento dessa pessoa, né, que ficou ali, além da perda, do óbito, ainda vai começar a se endividar e perder todo o patrimônio que foi conquistado durante uma vida toda. Perda de dignidade, porque né? não tem. E perde dignidade. Além disso tudo, a situação que, por exemplo, muitos brasileiros enfrentam, nós podemos trabalhar a partir dos 16 anos de idade. A aposentadoria, nessa nova regra, vai ser 40 anos de trabalho. 40 anos de trabalho. 65 de idade e 62 para mulher. 65 de idade. Onde a expectativa de vida é de 75 anos, 74,5. E essa expectativa ainda poderá subir. Essa idade ainda pode subir. Não, e conforme vai subindo, pior fica. Agora você imagina pessoas que não vivem em condições ideais de vida. A expectativa de vida é ainda menor. Nós temos aqui na nossa região uma zona rural muito ampla, onde muitas vezes nós não temos ali uma condição tão boa de vida, né? Onde a pessoa não consegue se proteger e utilizar todos os mecanismos de saúde para ter uma longevidade. Por exemplo, um dos cânceres que mais matam no mundo todo é o câncer de pele. E um trabalhador rural dificilmente vai ter condições de utilizar ali o protetor solar durante toda a sua vida. Ou ele come, ele passa protetor. Porque o protetor é 40 conto, um protetor bom, de qualidade. Não é verdade? Agora, nesse aspecto do trabalhador rural, está havendo mais uma maldade. Esse daí é verdade. Muito grande, porque eles vão agora ter que contribuir igual o trabalhador urbano. É 40 anos de trabalho rural. Pesado. É um trabalho pesado. E tem um detalhe que eu quero confirmar com vocês, porque parece que vai
haver uma possibilidade, foi feita uma emenda, onde a pessoa, o empregador, pode pagar com moradia e alimentação. Exatamente, Zambrano. Isso gente, é um retrocesso. É trabalho escravo. Análogo à escravidão, não é? Análogo à escravidão. É um trabalho Se isso análogo. for aprovado desse jeito, o cara vai dar, você mora aqui, é tanto de aluguel, você se alimenta aqui, é tanto de alimentação. E ele vai ficar devendo, porque... Ou vai ficar devendo, ou vai dar 10 reais. O empregador vai botar o preço que ele quiser ali. Tanto no leite, tanto Gente, na, isso aí é um retrocesso histórico. Essa questão está no âmbito da reforma trabalhista, né? No âmbito verdade, da reforma previdenciária. Que a gente misturou os assuntos. Não, pois é, são mas reformas envolve a diferentes. Mas nós estamos dizendo o seguinte... Eu sou contra as duas. Tudo está, lógico, está num bojo de maldades aí que o governo resolveu... Não, mas é uma crueldade muito grande, onde uma pessoa que está numa situação financeira que tem capacidade ali, vai permutar trabalho? Eu só quero dizer uma coisa aqui, que eu vou fazer um breve intervalo. Eu sou contra a reforma da Previdência, eu sou contra a reforma trabalhista, eu pessoalmente. Mas eu não sou massa de manobra do PT, para ficar enfileirando em passeata, em manifestação, bancada por esse partido que assaltou o Brasil e que estava no projeto dele da presidência fazer essa reforma trabalhista e fazer essa reforma previdenciária. Eles queriam. O Michel Temer está seguindo esse projeto. Né? Tem isso. Está gravado. Os programas da Dilma estão gravados. Né? Tem acesso. As pessoas podem assistir na internet. Então, eu não me presto a servir para massa de manobra de vagabundo. Né? A incompetência. Delinquente. Organização criminosa, né? Que nem a justiça fala. Agora, a gente precisa buscar algo, uma forma adequada, decente, sem aquelas quebradeiras ridículas que fazem, né? De tentar evitar isso daí. Vamos falar disso no próximo bloco. Então, vamos ao intervalo, voltaremos já já. Você sabia que o Hospital Santa Lúcia, o Hospital do Coração, pode ajudar você a viver mais? Como? 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 Olá, lindas crianças. Posso te fazer uma pergunta? Sim, claro. Que tal brincar com seus filhos? Por quê? Porque além de ser feliz com suas crianças, o seu coração vai te agradecer muito e você pode viver mais. Boa ideia. Posso fazer uma pergunta acompanhada de uma sugestão? Claro. Que tal parar o seu carro a um quarteirão daqui? Por quê? O seu coração vai agradecer. Boa ideia. Olá! Você sabia que o Hospital Santa Lúcia, o Hospital do Coração, pode ajudar você a viver mais? Como? 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 Olá, lindas crianças. Posso te fazer uma pergunta? Sim, claro. Que tal brincar com seus filhos? Por quê? Porque além de ser feliz com suas crianças, o seu coração vai te agradecer muito e você pode viver mais. Boa ideia. Posso fazer uma pergunta acompanhada de uma sugestão? Claro. Que tal parar o seu carro a um quarteirão daqui? Por quê? O seu coração vai agradecer. Boa ideia. Olá, posso fazer uma pergunta acompanhada de uma boa ideia? Claro. Que tal subir pela escada? Por quê? O seu coração vai agradecer e você pode viver mais. Boa ideia. Viver mais é uma boa ideia. Hospital Santa Lúcia, o Hospital do Coração, agora acreditado com excelência. Cucina Francesco.
A gente costuma falar que nós temos aqui um hospital da odontologia, que resolve desde um tratamento simples até um tratamento mais complexo. Então, todos os tratamentos aqui feitos são sempre executados por profissionais especialistas ou mestres, para trazer o que há de melhor de hoje na odontologia para os nossos pacientes, nossos clientes. A gente deixa o convite aí para o pessoal vir conhecer a gente, né? Fazer um planejamento, um tratamento de primeira qualidade e voltando a focar, a maior preocupação nossa é a qualidade do tratamento. Traga seu veículo na JA Centro Automotivo. Aqui a manutenção é mais barata. Faça as revisões periódicas com peças originais e preço justo. Mecânica em geral, injeção eletrônica, balanceamento, amortecedores e muito mais. Tudo que seu carro precisa para você rodar tranquilo. E na JA Centro Automotivo, você paga em até 10 vezes no cartão de crédito. Faça-nos uma visita e comprove. Avenida João Pinheiro, 1081, ao lado do Restaurante Olívia, 3715-9550. De volta neste último bloco com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando aqui o Marcos Barbonalha e o Pércio Ferreira. E chegou aqui uma mensagem da Andréia nos parabenizando pelo tema do programa e ela quer falar que com essa reforma trabalhista, eu acredito que tem a ver com esse assunto, as pessoas com mais de 40 anos acabam ficando com muita dificuldade em encontrar um trabalho. Já é difícil hoje, né? Isso é uma realidade, né? O cidadão, até um determinado momento, enquanto ele é jovem, ele está produtivo, está ativo, ele tem facilidade de conseguir o trabalho. Mas depois de uma certa fase em que, naturalmente, pelas dificuldades, né, da própria pessoa humana, ele já tem 40, 45 anos, ele tem mais dificuldade para conseguir se inserir no mercado de trabalho. O que vai acontecer? Com essa exigência agora extrema de você ter que ter tantos anos de contribuição, 40 anos de contribuição, muitas pessoas ficarão desempregadas. E ficarão desempregadas e não terão o benefício. Mesmo depois de cumprir os 30 anos, os 20 anos, eles não terão benefício e essas pessoas não terão condição de manter a sua própria previdência pagando o seu carnezinho, porque elas não vão ter a renda. E, logicamente, vão ficar totalmente desassistidas. Então, isso realmente é um crime contra o cidadão. Juntando essas duas reformas, a previdenciária e a trabalhista, é um saco de maldade só, porque a pessoa, ela conseguir passar 40 anos empregada e contribuindo para poder aposentar naqueles critérios mínimos e ainda ter todos os redutores que virão, principalmente com a questão aí da idade, expectativa de vida, que vai criando aquele gatilho, e o governo não cria nenhum outro amparo para poder fazer com que o empregador seja motivado a manter uma pessoa com 50, 55 anos desempregada. Porque essa pessoa, ele tem mais capacidade de conhecimento do trabalho, mas, dada a sua condição física, ele não tem mais aquela agilidade de uma pessoa de 25. Outra coisa importante... Entende? Claro. Outra coisa importante se falar é que ninguém é irresponsável, né, de dizer assim, não tem que reformar a Previdência, não tem que fazer nada. É claro que é necessário, todo o sistema, periodicamente, tem que passar por revisões. Mas o problema é o nível dessa revisão e quem está fazendo a revisão, como eu já disse antes, né? Esse Congresso Nacional que hoje está lá não tem condição, credibilidade de propor uma revisão dessa forma. Então nós temos uma situação em que eles querem, ao mesmo tempo, tirar os direitos da Previdência e tiram os direitos trabalhistas, jogando o trabalhador, aparentemente se fala, para aumentar a condição, aumentar os empregos. Mas o que vai se fazer na prática é colocar as pessoas para trabalharem sem nenhuma segurança. Ou seja, a terceirização é um crime contra o trabalhador. A terceirização, ela faz com que a pessoa trabalhe numa determinada empresa, sem nenhum vínculo com aquela empresa, e se a empresa simplesmente cismar com um simples telefonema, eu não quero mais esse cidadão aqui não, passa para outra empresa, devolve para a empresa que oferece a mão de obra, e essa empresa, então, recupera aquele trabalhador, e o trabalhador fica sem nenhum vínculo. Quer dizer, aquela ideia que a gente tinha antes, o trabalhador ficar por longo tempo numa mesma empresa, ter aquele orgulho, eu trabalho na empresa tal, agora nós não vamos ver isso mais.
né? Então, quando você fala de reforma de Previdência, você tem que pensar que não é só falar, você tem que ver as alternativas. Primeiro, o governo, quando fala de déficit, que a Previdência tem problema, ele tem que considerar que há na verdade, depois da criação da Receita Federal do Brasil, com a extinção da Receita Previdenciária, eu mesmo sou oriundo da Receita Previdenciária, eu vim da Receita Previdenciária, o que aconteceu? Naquela época, nós tínhamos 4.150 aproximadamente auditores fiscais auditando as contas das empresas no âmbito da Previdência Social. Hoje, o governo foi retirando, existem apenas 900 auditores no Brasil fazendo esse trabalho. Então, como que se fala que tem déficit se ele não dá prioridade? Nós temos 432 bilhões de débitos que é das empresas, isso aí eu falo no setor público, empresas privadas, débitos previdenciários não cobrados. É dinheiro pra caramba e que esse dinheiro não é cobrado porque o governo não imprime políticas públicas e ações específicas para a cobrança desses débitos. Então, tem outra questão que me causa bastante estranheza. A DRU, que é a desvinculação das receitas da União. O que é essa tal de DRU? É um mecanismo que o governo tem para pegar uma boa parte da arrecadação, aquele de passar a mão no dinheiro. Falamos disso antes de começar o programa, porque se não fosse pela DRU também, né, não tinha déficit nenhum. Então o que acontece? Absolutamente nenhum. Não, o que acontece? A DRU, o governo fala que não tem dinheiro na Previdência. Por que então, fica até estranho isso, por que então ele decidiu que passou a DRU, foi aprovada recentemente, pela emenda constitucional 93, se não me engano, passou a DRU de 20% para 30%. Quer dizer, essa DRU é uma autorização para que o governo meta a mão no caixa, tire das contribuições sociais 30% e utilize onde ele quiser. Para pagar o que ele quiser. Caixa único. Então não dá para entender. Como é que Previdência. Fazer obra da Petrobras, fazer obras por aí. Jamais dá prejuízo. Se desse prejuízo, bancos privados não ofereceriam a previdência privada. Tem uma lógica. Entendeu? Boa. Se desse prejuízo, não ia ter. Outra questão é, quantos e quantos brasileiros trabalharam anos da sua vida, jovens, faleceram por alguma situação, um acidente de carro, antes de se aposentar e onde toda a família também trabalha, contribuiu. E esse dinheiro fica lá. Sim, com esse certeza. dinheiro, ele não é passado para a família, não é uma herança, que deveria ser. Porque isso foi descontado do trabalho daquela pessoa. Exatamente. Daquela pessoa. Então, não tem como dar prejuízo. Previdência não dá prejuízo. Bom, eu acho que a gente tem assunto aqui para fazer umas 4 horas de programa, né? Sem dúvida nenhuma, falar de todos esses detalhes. Mas, infelizmente, nosso horário acabou. Quero agradecer, Marcos, a sua presença, Pércio, você também. Grato aí pela disponibilidade de nos atender nesse assunto. Desejo uma boa continuidade no trabalho de vocês. Felicidades. É um prazer estar aqui e esclarecer a nossa população que solução tem. Só que se desviar o foco, tirar a conta só do trabalhador e do povo e começar a cobrar o rico. O rico não paga imposto nesse país e o povão não está se dando conta disso. Nós podemos tributar a remessa de lucro para o exterior, o lucro distribuído das empresas, e com isso a gente poderia, num só tacante, corrigir a tabela do imposto de renda, desonerar a cesta básica. Imagina, pagar imposto sobre remédio, pagar imposto no arroz, no feijão, no óleo. Isso é um absurdo. Temos que mudar a lógica, a regressividade tributária deste país, que é muito negativo. Eu só quero agradecer a atenção e dizer que as pessoas têm que ficar atentas a seu direito e sempre acreditar. É possível mudar a realidade. Nós não podemos ser passivos. Nós temos que ir à luta e exigir que os parlamentares respeitem os nossos direitos. Jonathan, grato pela sua colaboração hoje. Tudo de bom. Zambrano, eu que agradeço o convite mais uma vez. Sempre disponível aqui, principalmente para falar sobre assuntos tão interessantes. Muito assim. legal hoje, obrigado. Realmente. Valeu, obrigado a todos os bacana telespectadores. Mesmo. Uma aula, né, que vocês deram aí, trouxeram um bom conteúdo para todos nós nos informarmos adequadamente. Pode ficar para você esse material aqui. Tá bom. Muito Eu bom. quero então me despedir desejando para você uma boa uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Segunda-feira estaremos de volta. Precisando Até lá. de alguma coisa, alguma informação.